curso Mediunidade na Umbanda, aula 8, página 43 do livro de referência Cartilha do Médium Umbandista. Incorporação ou animismo no consulente? Quando o consulente passa na consulta e ele incorpora animismo ou é uma incorporação verdadeira? Como perceber uma e outra e como lidar com isso? Como conduzir isso para orientar o consulente? Esta é a nossa videoaula de hoje. Esse tema está na página 43 do livro. Tem playlist criada aí do curso. Você se inscreve, ativa as notificações para ficar atualizado com os nossos conteúdos. Bom, acontece de maneira natural e espontânea essas incorporações. Não tem como, nós temos que saber lidar com elas, não tem como evitá-las. Inicialmente, elas são de maneira desequilibrada. Então, o caso mais comum, o consulente, ele tem uma manifestação, ele acha que é um obsessor. E não tem obsessor nenhum. É animismo. Ele e o emocional dele, o estado de ânimo dele, se expressa como se fosse uma manifestação. Esse é até relativamente fácil de ser orientado, de ser conduzido, de ser esclarecido. Há um segundo aspecto nesta manifestação, que inicialmente ela acontece de forma natural, espontânea, que é o guia espiritual se manifestar, o caboclo ou o preto velho. E essa manifestação inicial, ela é genuína, ela é verdadeira. É um chamado para o médium, está dizendo, olha, você tem mediunidade, nós temos um compromisso. Estou aqui me manifestando, chamando a tua consciência para um despertar. Esta manifestação é válida. Ela pode ser orientada, conduzida, ela pode se repetir mais algumas vezes, o consulente toma consciência e ele pede para entrar na corrente. Tem um outro aspecto, que é esse ponto que eu quero chegar, é que o consulente ele continua manifestando o guia espiritual e ele não quer assumir nenhum compromisso. Então, ele vem, ou ele já veio de uma outra casa, que toda vez que ele vai no terreiro ele incorpora o guia, ou vem para o seu terreiro ao qual você trabalha. E toda vez ele incorpora o guia espiritual, e o guia espiritual vem para descarregá-lo. Vamos refletir sobre esta manifestação. O consulente ele já tem consciência da sua mediunidade, ele vai sempre ao centro e toda vez o guia está lá e se manifesta. Ele não assume responsabilidade, não quer se instruir. Uma pergunta, o guia espiritual vai ficar à disposição deste médium só para isto? Reflitamos. O guia espiritual está evoluindo com seu médium só para isto, só para ele incorporar quando o médium quer e não está bem, quando ele decide, quando ele quer ir ao terreiro e lá incorpora? Não vou entrar nem na questão das incorporações em casa, que isso hoje está muito banalizado, inclusive online. O guia espiritual, um guia genuíno, que tem um compromisso com a mediunidade, é um impulso evolutivo para o seu médium, para a humanidade e para o próprio guia espiritual. Ele fica à disposição. Vou responder daqui a pouco. O médium educado não incorpora só porque foi ao centro. Um médium educado, ele vai visitar um outro centro, ou mesmo ele não está trabalhando, está de licença, ele não incorpora só porque foi visitar um outro centro. Até pode, numa sessão festiva, ele é convidado para participar. Por que ele não incorpora? Porque ele é educado. Ele não confunde
certos efeitos orgânicos com mediunidade. Então o indivíduo ele sente arrepios, sensações, arrepia a pele, ele sente a vibração. Isso cria um condicionamento. Quando a mente é fraca, o indivíduo é ignorante das coisas espirituais, ignorante no sentido de ignorar, e ele não toma consciência, ele não quer estudar, ele não quer se desenvolver, cria um condicionamento, um gatilho orgânico, né, de arrepio, de sensação das vibrações, e ele entra naquele processo anímico de manifestação que não tem guia nenhum. E aí começa um ciclo vicioso, efeito gangorra. Ele vai para se descarregar, se descarrega. Ele carrega novamente, vai para se descarregar. Carrega, descarrega, carrega, descarrega. Daqui a pouco o indivíduo está 4, 5, 6 anos assim, pulando de casa para casa. Se o indivíduo tem de fato a mediunidade, ele de fato é médium, por que ele tem que ir tomar passe com outro médium que está trabalhando, que assumiu uma tarefa, e lá ele incorpora? Isso é egoísmo. Ele não se sensibiliza, não abre a consciência para o outro. Digo com muita tranquilidade, guias espirituais genuínos da lei de Umbanda não ficam à disposição desses médiuns que caem nesse animismo vicioso. Carrega, descarrega, carrega, descarrega. Então, é uma projeção da alma, do seu animismo, daqui a pouco o indivíduo ignora isso e entra nesse ciclo. Como isso se rompe? Com instrução, com esclarecimento. E não é incomum você tentar orientar esse consulente, ele se melindrar. Se melindra. São melindrosos. Aí ele vai procurar outra casa, que permita que ele continue. Pode continuar incorporando a vida toda. Incorporando ele mesmo. Mas nós temos o dever de esclarecer, de instruir. Fizemos a instrução, fizemos a nossa parte, o indivíduo não quer assumir a responsabilidade, ele não aceita e quer continuar vindo dando aquela manifestação nesse processo de animismo vicioso, que daí já começa a caracterizar uma mistificação, porque ele já foi orientado e não aceita. Problema dele. Nós cumprimos a nossa parte. Então, a Umbanda também é estudo, orientação, disposição de servir e ser educador. Nossos guias espirituais são educadores, nós temos o dever de instruir esses indivíduos quando eles estão nesse ciclo de animismo vicioso. E Umbanda se faz com fé, com estudo, orientação e, acima de tudo, disposição para o trabalho, disposição para servir a humanidade. Os guias espirituais não ficam à mercê de um ego, uma personalidade somente para ela se satisfazer e se servir do guia espiritual. É muito pouco. É muito pouco. Aí não é um guia espiritual. Até pode atrair algum espírito aí, algum quiumba, mas não é um guia espiritual. Já tem uma tarefa, um compromisso com a humanidade. Curso Mediunidade Umbanda, livro Cartilha do Médium Umbandista. Estamos na aula 8, página 43 do livro, você encontra esse tema. Assista as videoaulas na playlist. Meu muito obrigado. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Até a próxima oportunidade.